Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo. Iniciamos neste momento mais uma análise de obras do Passo 1 da Universidade de Brasília. Falaremos sobre a obra audiovisual Falas da Terra. Então, se você quer ficar por dentro de todos os detalhes desse importante documentário, é só ficar comigo até o final desse vídeo. Iniciaremos falando um pouco da ficha técnica dessa obra. A direção artística é de Antônia Prado, roteiro Malu Vergueiro, a consultoria é de Ailton Krenak, coautoria de Ziel Carapató, Graciela Guarani, Olinda Tupinambás e Alberto Alvarez. Supervisão artística de Rafael Dragaldi e direção de gênero Mariano Boni. Duração 43 minutos e é uma produção da Globo Filmes. Os principais aspectos abordados nesse documentário são a diversidade cultural, as diferentes identidades culturais dos povos originários, a proteção do meio ambiente e da vida, a preservação da cultura, língua e costumes dos diversos povos, quebra de estereótipos atribuídos aos indígenas, dentre outros. Coloquei aqui os principais, mas na hora que você for assistir esse documentário, você vai perceber que existem ali também outros aspectos que são importantes também, mas aqui estão os principais, para que a gente possa ter um norte para a nossa análise. Bom, esse documentário, para mostrar a diversidade cultural em todos os aspectos, ele contou com a participação de profissionais indígenas em todas as etapas da produção. O Ailton Krenak, que é líder do movimento socioambiental de defesa dos direitos indígenas e escritor, ele foi convidado a compartilhar a história dele e ele também atuou como um consultor nesse projeto Falas da Terra. Além dele, o Ziel Carapató, a Graciela Guarani, Olinda Tupinambá e Alberto Alvarez, todos artistas e realizadores indígenas, eles fizeram parte da equipe responsável pelo documentário. E eles foram fundamentais para trazer uma perspectiva indígena ao conteúdo, ajudando na escolha dos personagens, conduzindo as discussões durante as gravações, durante o período em que o documentário foi produzido. Nesse documentário, o público, vocês que estão estudando para as provas do PAS, vão conhecer as histórias não apenas das pessoas que vivem próximas à natureza, daquele estereótipo que a gente, no senso comum, tem sobre os indígenas, mas vocês vão conhecer aqueles que moram nas grandes cidades, nos centros urbanos, e vão descobrir como que, mesmo morando nesses meios sociais, culturais diferentes das origens, eles não abrem mão das suas crenças, dos seus costumes e das suas tradições. Então, durante o percurso do documentário, vão ser apresentados ao público médicos, biólogos, artistas, escritores premiados, youtubers e outros profissionais de diversas áreas. Isso vai ficar bem evidente quando você estiver assistindo esse documentário. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns personagens do documentário. São vários, diversos, fiz aqui uma seleção de alguns, para o vídeo não se estender também muito, para que você também possa ter curiosidade, para te instigar também a querer assistir o documentário. Então o primeiro deles é o Raoni Kayapó, muito conhecido, ele é do povo Kayapó. Ele é uma das maiores e mais respeitadas lideranças indígenas do Brasil. Ele é conhecido como Cacique Raoni e ele também é conhecido internacionalmente e já foi pré-indicado ao Prêmio Nobel da Paz pela atuação dele na luta pela preservação da floresta e dos povos amazônicos. Então temos aí uma imagem dele para que vocês possam conhecê-lo. Temos aqui a Diwena Ticuna, do povo Ticuna. Essa mulher, a Diwena, é cantora, ela é do Amazonas, e ela foi a primeira indígena a protagonizar um espetáculo musical no Teatro Amazonas, aquele importante teatro que temos lá na região norte. A luta dela é pela preservação da cultura e da língua indígena através da música. Uma imagem da Diwena Ticuna. Temos aqui a Elisa Pancararu, do povo Pancararu, ela que é mestre em antropologia e uma das grandes representantes da causa feminina indígena, que defende o direito das mulheres indígenas.
que além de lutar, né, por esses direitos das mulheres, ela também busca o reconhecimento dos indígenas urbanos. Como disse para você que está aqui acompanhando comigo essa análise, o documentário não vai ficar apenas lá nas tribos, né, nas regiões ali que a gente comumente relaciona aos indígenas. Não, a gente também vai ver indígenas que estão trabalhando em diversas áreas nos meios urbanos. Uma imagem aqui da Elisa. Seguindo, temos o Davi Kopenauá Yanomami, do povo Yanomami, que também é uma liderança indígena muito respeitada no Brasil. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e a luta dele é pelo respeito, pelo direito à terra, né, pela preservação do meio ambiente através da ciência. Então ele vai usar esses conhecimentos oriundos da cultura indígena, né, e também de sabedorias ancestrais, de ervas medicinais e xamanismo, a serviço do desenvolvimento científico nacional. Então ele desenvolve pesquisas, né, fazendo aí um diálogo entre a ciência convencional, né, a ciência que a gente conhece, né, o desenvolvimento científico convencional, com essa ciência que é considerada holística, né, porque na nossa cultura é mais aceita a ciência mesmo das universidades, enfim, dos pesquisadores, e aí ele vai fazer um link nisso e vai ter um trabalho muito interessante. Depois, quem quiser pesquisar aí, é bem interessante, ele que é lá do povo Yanomami. Próximos personagens, temos o Emerson Uirá, que é biólogo, artista, tem uma atuação aí na luta também pela preservação ambiental. No caso dele, né, ele vai lutar por essa preservação ambiental através da arte, né, buscando esse respeito à diversidade. Então, ele tem um trabalho, uma performance que ele faz, que ele se apresenta como uma árvore que anda, né, em referência ao conhecimento científico da biologia e das propriedades medicinais das plantas. Ele vai compartilhar esse conhecimento em aulas de arte, de biologia, em performances, como eu disse para vocês, e também em textos e instalações artísticas. Temos a Alessandra Munduruku, do povo Munduruku, que é uma líder indígena. Ela ganhou um prêmio dos direitos humanos em 2020 e ela é uma voz potente, né, contra esses grandes empreendimentos de garimpo ilegal lá na bacia do rio Tapajós, e ela é uma ativista contra a invasão dos territórios indígenas e a favor da demarcação das terras indígenas e preservação das florestas. Bom, a gente está fazendo essa análise aqui em um momento que o Brasil está vivendo uma votação sobre a demarcação das terras indígenas, enfim. Então é muito importante que a gente assista também esse documentário para conhecer as pessoas que estão lutando contra esse movimento de destruição do território dos povos originários do Brasil. Temos aqui também o Ailton Krenak, muito conhecido também, que é um líder indígena. Ele é filósofo, ambientalista, poeta, escritor, e a luta do Krenak é pelo respeito ao indígena e pelo direito de ser índio no Brasil. Ele também é conhecido internacionalmente e ele acredita que o índio ele precisa ter garantido o direito de interagir com o mundo não indígena, né, sem perder o vínculo com a própria cultura. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o indígena, quando ele sai desse ambiente lá nas tribos, né, na sua raiz, digamos assim, ele vai perder, ele tem que se adequar aos grandes centros urbanos, à cultura mais industrial, enfim, mais urbana mesmo. Então ele vai lutar para que o índio consiga interagir com o mundo não indígena sem esquecer essas raízes e que ele possa sempre voltar para poder se alimentar dessa cultura tradicional, né, desses povos indígenas. Bom, seguindo, temos a Miriam Crechu, do povo Guarani Imbiá, que é uma médica, né? Ela é a primeira cirurgiã cardiovascular indígena do Brasil, e a luta dela é para que todo indígena tenha acesso a uma educação básica, de qualidade,
para que os indígenas possam conseguir ingressar em uma universidade, né, para diminuir essas dificuldades e essa distância que existem às vezes dos povos indígenas e dos meios acadêmicos. Ao lado temos a foto da Diana Molina, que é uma estilista e dona de uma marca, né, de moda, e ela luta pela divulgação da cultura indígena e prática de todos esses conhecimentos indígenas, né, que ela vai trazer para a moda. Então ela vai resistir aí através da moda e também buscando essa preservação do meio ambiente. Ela vai trazer isso para o trabalho dela enquanto estilista. Bom, temos aqui alguns tópicos sobre como essas obras podem cair nas provas do PAS, que vocês vão fazer aí em breve. Então, eu separei aqui itens sobre cultura e etnocentrismo e relativismo cultural, itens sobre os processos históricos e políticos constituintes da diversidade sociocultural do Brasil, reflexões sobre os processos históricos e políticos que geraram relações socioeconômicas desiguais entre os grupos étnicos que constituem a diversidade sociocultural do Brasil. A gente pode pensar aqui na exploração, né, do meio ambiente por grandes empresas, né, até mesmo garimpo ilegal, até mesmo a dinâmica econômica, como essa dinâmica afeta quem está lá na mata, né, por conta dessa industrialização. Então tem muitos aspectos aqui que podem ser abordados nas provas. Itens sobre as contradições de concepções reducionistas ou etnocêntricas sobre processos históricos, sociais, ambientais, culturais, éticos e morais, que entra numa parte mais de sociologia, que provavelmente você já vai ter se aprofundado um pouquinho mais nesses assuntos de etnocentrismo, né, nesses processos sociais, culturais. Então eu creio que para a prova do PAS 1 da Universidade de Brasília, essa parte de sociologia, lembrando que é uma prova interdisciplinar, ou seja, a gente pode ter até mesmo uma questão de matemática falando sobre isso, dependendo do que, né, da abordagem que eles vão dar, mas eu creio que a base será realmente dentro desses 4 tópicos aqui que eu separei para vocês. Sobre essa abordagem, né, que a prova pretende se desenvolver, a gente pode falar da população, né, indígena, de acordo com algumas estatísticas, por exemplo, essa população, né, de acordo com o último censo demográfico, que foi realizado em 2010, a gente ainda não tem os dados completos do censo que foi realizado no ano passado, o IBGE no caso, a população indígena no Brasil era de aproximadamente 817 mil pessoas. Né, isso aí vai representar 0,4% da população total do país. Sobre diversidade étnica e linguística, o Brasil ele abriga hoje uma grande diversidade de povos indígenas, né? Mesmo a gente sabendo que muitos já foram dizimados, enfim, muitos já morreram, mas a gente tem mais ou menos 300 etnias reconhecidas. E esses grupos eles possuem diferentes línguas, tradições, sistemas de conhecimento, práticas culturais e também formas de organização social. Sobre as terras indígenas são áreas demarcadas e protegidas pelo governo brasileiro para garantir a posse e o uso tradicional da terra pelos próprios povos indígenas. A grande questão dessas terras é que elas são fundamentais para a preservação das culturas, dos modos de vida desses indígenas e para a sustentabilidade. Sobre essa questão do modo de vida tradicional, muitos dos povos indígenas no Brasil têm esse forte vínculo aí com a terra, né? Eles dependem dela para subsistência, ou seja, para produzir ali o seu próprio alimento. Eles praticam a agricultura de subsistência, a caça, a pesca, a coleta também de recursos naturais, mantendo sempre esse estilo de vida em harmonia com o meio ambiente. Então a gente tem que pensar em todos esses aspectos também que podem entrar dentro desses tópicos e podem ser
cobrados na prova do PAS. Um outro aspecto interessante, que é importante a gente ressaltar, é a organização social, porque os povos indígenas eles têm estruturas sociais próprias, né, que vão variar de acordo com a cultura e com a região. A gente sabe que nós temos hoje em dia, de norte a sul do país, diversos espaços assim, que eram grandes tribos antigamente, agora estão mais reduzidos, mas a gente tem no Paraná, né, no sul, até mesmo em Santa Catarina, no norte, no nordeste, enfim. Então, geralmente eles vão viver em comunidades próximas, onde eles vão compartilhar responsabilidades, tomar ali decisões coletivas, e essas lideranças indígenas desempenham um papel importante na representação e defesa dos interesses das suas comunidades. E a gente não pode esquecer também das questões relacionadas ao patrimônio cultural, né? Porque os povos indígenas no Brasil, por possuírem uma rica herança cultural, né, que está aí expressa nas suas línguas, na cerâmica, na pintura corporal, no artesanato, nas danças tradicionais, até mesmo nos ritos, né, na medicina deles tradicional. Então essa diversidade cultural é considerada um patrimônio nacional e também é protegida por lei aqui no nosso país. E é importante também que a gente ressalte que a situação dos povos indígenas no Brasil, ela pode ser, né, ela é, né, marcada por grandes desafios e também desigualdades. A gente tem conflitos territoriais, pressões econômicas, problemas de acesso à saúde e à educação, discriminação, né, porque muitas vezes eles são estereotipados e também não são muito bem aceitos nas comunidades urbanas, e às vezes também violação dos direitos humanos. Então tudo isso pode estar aqui dentro desses tópicos e pode ser cobrado de vocês lá na hora da prova do PAS 1 da UNB. Bom, espero que a nossa análise tenha ajudado na sua preparação para as provas do PAS 1 da UNB. Não esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhar esse vídeo, porque assim você vai ajudar o nosso projeto para que ele chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Eu agradeço a você que chegou até aqui comigo. Um abraço e até a próxima.